Na palestra de agora, a gente vai descobrir por que o GPA, maior grupo de varejo alimentar da América do Sul, e a Wine, maior clube de vinhos do mundo, além de mais de outras 100 grandes marcas, escolheram a PM Web como parceira para transformar suas estratégias de CRM. Para falar sobre como as marcas líderes utilizam CRM, a gente convida a Graziele Sbardelotto, VP de Marketing Cloud da PM Web. Oi, Grazi, tudo bem? Bem-vinda. Oi, tudo bem, obrigada. A palavra é sua. Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa tarde, primeiro. Vou contar um pouquinho para vocês como que essas marcas líderes utilizam CRM, né, então. Antes disso, vou deixar aqui meu contato também, quem quiser me adicionar, a gente conversar mais depois, vai ser rápido, vou correr aqui e qualquer coisa a gente fala depois. Hoje a gente ajuda as empresas a criar relacionamentos únicos em escala. Esse é o grande objetivo da PM Web. A gente trabalha com tecnologias e serviços para marketing e para CRM. A gente entende que as empresas que vão sobreviver vão ser aquelas que conhecem mais os clientes do que os clientes conhecem elas. Só que tem um ponto disso. A gente só conhece os clientes depois que a gente começa a identificar, né? E por isso eu vou falar bastante para vocês hoje quanto a identificação de clientes de fato é importante. A gente vive num mundo onde a jornada de compra do cliente cada dia é mais complexa. Antes, o cliente via um e-mail, ele clicava, comprava, o modelo de atribuição era muito simples, tudo era muito direto. Hoje, a gente sabe que o caminho do cliente até a conversão, ele é muito mais demorado, ele é muito mais pensado muitas vezes, né? O cliente procurando no Google, ele visita a loja física, ele experimenta, ele interage no app, ele acessa pelo Instagram e assim por diante, até que ele vai resolver comprar. E em todos esses pontos de contato, a gente precisa conseguir identificar o cliente e se comunicar com ele. A partir disso, a gente repensou o funil de conversão. Normalmente, o funil de conversão, ele tem aquele topo dele muito maior do que o restante, né? Mas, cada vez mais, a gente entende que o funil de conversão, ele precisa ser repensado dessa maneira que a gente está chamando hoje de below to middle effect. O que isso significa? Que a gente não pode mais olhar e investir a maioria do nosso dinheiro no topo do funil, no awareness. A gente precisa olhar também para a consideração, para a conversão, para a retenção do cliente. A gente precisa entender quem é o nosso cliente que já comprou conosco, para reter ele e para mandar ele diretamente para a consideração, sem ele necessariamente ter que passar pelo topo do funil novamente. E como que a gente faz isso? Hoje a gente tem diversos serviços e plataformas que a gente trabalha. Então, as plataformas, a gente tem plataformas próprias de identificação de clientes, a gente usa plataformas terceiras de marketing automation, como Oracle, Salesforce. A gente tem plataformas de visão 360 de clientes, otimização de conversão, que também a gente usa plataformas terceiras, Omnichannel Analytics com plataformas próprias, ativação em store com plataformas próprias, e todos esses serviços que a gente presta no entorno, né, desses dados e dessas plataformas para que elas possam ser melhor utilizadas. Parando para pensar em como que as nossas empresas fazem marketing, né, como as empresas de vocês estão fazendo marketing, fazendo comunicação para os clientes, eu trago aqui para vocês dois exemplos, né. São dois homens de 71 anos, casados, que moram em Londres. Mas eles não são as mesmas pessoas, eles não têm os mesmos gostos. Então, a gente não pode olhar para eles da mesma forma. Já talvez a gente tenha que olhar para eles de uma forma um pouquinho diferente. Eles têm interação? Não tem. O Ozzy tem uma, o Charles tem 9. O Ozzy é um cliente novo, o Charles é um cliente premium. O Ozzy é um cliente que gosta de música, o Charles é um cliente que gosta de ternos. A gente não pode oferecer terno para o Ozzy, que ele não vai gostar. Então, como que a nossa empresa está fazendo essa comunicação? Como que as nossas empresas estão oferecendo a coisa certa para os nossos clientes? E aí, entrando nisso, esse frame a gente utiliza bastante, ele é um frame que ele é muito interessante, muito prático, que é o frame de Lifecycle Marketing. A gente acredita que as marcas elas não podem focar em aquisição, ou seja, no topo do funil, somente para gerar conversão. E sim, ela tem que focar em aquisição, aquele topo do funil ele vai continuar existindo, mas para ele gerar relacionamento, e através de vários pontos de relacionamento, aí sim a gente gerar muito mais conversão. Tá? Então aqui a gente traz alguns exemplos de campanhas, né, de réguas de life cycle, como o Welcome, abandono de carrinho, recuperação, Member Get Member, que a gente pode fazer para todos os nossos clientes, mas respeitando o momento do ciclo de vida de cada um.
E aí, baseado nisso, a gente viu que o Lifecycle, sim, ele ainda é super relevante, super interessante, mas que tem muito mais, que a gente precisa olhar numa estratégia omnichannel um pouco mais profunda. E a partir daqui, a gente criou um novo frame, que eu vou apresentar para vocês aqui. Comunicação massiva já está ultrapassado, né? A gente vai continuar fazendo blast, vai continuar mandando e-mail, né, do que a gente quer vender para o cliente, mas a gente precisa cada vez mais conhecer melhor o cliente. Então, o que para o entendimento da PM Web é o básico, né? É fazer lifecycle marketing, que eu mostrei para vocês antes, então é começar a falar com o cliente no ciclo de vida de cada um, é começar a olhar um pouco mais para o e-commerce dos nossos clientes e pensar em otimização da conversão através de CRO, né, que é Conversion Rate Optimization, através de análise de dados com Web Behavior, por exemplo. É olhar para o mobile de uma forma um pouco mais profunda. Então, o SMS faz alguns anos que voltou bastante à tona. O push, esse ano foi um ano de boom dos aplicativos, então o push e in-app message estão cada vez mais relevantes. Pensar em automações que interliguem todos esses canais. Pensar em media retargeting, pensar em mobile behavior. Então, esse aí para a gente é o básico, mas que precisa ser muito bem feito. Depois, o que a gente entende de nível intermediário é começar a trabalhar com mídia conhecida, né? Conhecer, então, o cliente que está na mídia, comprar mídia identificada, fazer lookalike models, né? Expandir a nossa audiência de CRM também para mídia, para que a gente possa conquistar clientes que são mais relevantes para a nossa marca. Depois, a parte de ativação de sistemas terceiros, né? Ou seja, fazer a integração de mobile, que é não só o canal proprietário. A maioria das ferramentas de orquestração de campanhas, elas enviam e-mail, SMS, push, mas o WhatsApp, por exemplo, é algo que está no celular de todo mundo, mas a gente pode integrar. Então, hoje a gente já tem integração, por exemplo, de responses, de Salesforce com o WhatsApp, e isso a gente pode ajudar vocês. Ou outros sistemas também, por exemplo, sistemas de call center, de saque, enfim, para que a comunicação também chegue lá na ponta. O sétimo ali é o Online Customer Centricity, ou seja, a gente conseguir de fato ter uma visão one-to-one de todo o cliente na visão online. E aí a gente vai para o avançado, que é quando a gente começa a colocar a integração offline, começar a fazer ativação dos dados lá na ponta, lá na loja, e aí sim a gente se torna um Omnichannel Hero. Eu acho que é importante falar que esse caminho aqui, ele não necessariamente é 1, depois o 2, depois o 3. Às vezes alguma marca vai começar fazendo 1, o 2 e o 9, por exemplo. E tudo bem, mas o importante é que tudo isso precisa acontecer para a gente, de fato, ser considerado uma marca omnichannel. Senão a gente vai estar trabalhando só uma parte disso. E aí, indo um pouquinho mais a fundo aqui, conseguindo fazer isso tudo, o que eu tenho de ganho? Eu consigo conectar todos esses dados, então dado de web behavior, dado de e-commerce, dado de RP, dado de campanha, aplicativo, e colocar na mão do vendedor da loja física, colocar na mão da equipe de marketing, colocar, né, dentro das minhas estratégias de CRM. Então, eu vou conseguir saber qual é o ticket médio do Ozzy, qual foi a última vez que o Charles comprou em loja física, e assim por diante. E aí, a gente começa a olhar que mídia, com certeza, gera receita, tá? Mas que o CRM, ele nos ajuda a gerar muito mais lucro, porque a gente fala com as pessoas, conhecendo elas, sabendo o que elas querem, por que elas querem, quais são os anseios, quais são as pegadas que elas deixaram aí pra gente. E aí, entrando um pouco nos cases aí de alguns clientes nossos, a gente começa, né, pela corrida da identificação. Eu acho que esse ano, mais do que nunca, como eu falei para vocês, os aplicativos vieram, né, com tudo, e cada vez mais as marcas precisam conhecer os seus clientes. Então, a gente tem aqui exemplo de farmácia, de posto de gasolina, e aí de mercado, né? E todo mundo está correndo, né, para conseguir ter o acesso ao dado do cliente. E a gente precisa de um programa de relacionamento relevante, porque senão o cliente não vai ter por que nos dar o dado dele. Aqui eu vou trazer alguns exemplos, então, desses nossos clientes que eu comentei para vocês. Aqui a gente tem um exemplo do Pão de Açúcar, onde ele traz aqui uma campanha de reconquista. Então, era um cliente high potential, que estava há muito tempo sem comprar, e que eles acabam mandando, aqui nesse caso, um cupom, explicam como usar o cupom, chama pelo nome, personaliza com o nome do cupom, e assim por diante. Um outro exemplo é o Stix,
O Stix, na verdade, não sei se todo mundo já conhece, foi lançado há pouco tempo, mas o Stix, ele é o programa de fidelidade da união entre o Grupo Pão de Açúcar, a Raia Drogasil, o Extra e o Itaú. A partir do Stix, o que essas empresas querem? Simplificar um pouco a estrutura dos programas de fidelidade, né, dando, né, mais poder na mão do cliente para que ele possa, de fato, usar os seus pontos da forma que ele preferir. E onde os pontos todos, né, por real gasto, eles valem a mesma coisa. Então, a comunicação do Stix é uma comunicação super leve, super relevante, né, super de acordo com o cliente que eles estão impactando. E aqui eu trago um pouco do planejamento que a gente se envolveu bastante para o Stix, onde a gente passa por diversas etapas dessa jornada do consumidor, onde eu preciso conhecer o cliente. Então, e como que eu conheço, né? Eu conheço o cliente a partir do momento que ele faz o download do meu aplicativo e a partir do momento que ele habilita, né? Ele faz um onboarding, né, no aplicativo. Então, ele coloca alguma informação dele para que eu possa reconhecer, identificar ele. Aí eu começo a parte de explorar. Então, eu preciso que esse cliente explore o aplicativo, use, né, pela primeira vez, e aí um KPI, por exemplo, pode ser ativação do voucher. Depois ele precisa ganhar, né? Ele precisa fazer compras para ganhar pontos. Depois, o que ele precisa fazer? Usar esses pontos, para ele conseguir, de fato, ver valor no uso do programa de fidelidade. Então, manter os usuários, né, trocando e fazendo compras depois também da terceira compra. Então, não adianta ele habilitar, usar uma vez só, porque eu dei um cupom no primeiro uso, por exemplo, e depois desistir desse uso. Depois a gente tem a questão de manter, então, e aí manter tem diversas estratégias para manter, aumentar tanto valor de compra, né, ticket médio, quanto frequência. E depois, por último, reativar. A gente espera fazer o menos possível o reativar, né? Se a gente consegue fazer bem as outras etapas, o reativar ele é menos necessário, mas sempre vai ter alguém que vai estar desengajando, então a gente precisa ter essa estratégia muito bem organizada e automatizada, com informações relevantes para que o cliente se sinta especial. Então, aqui um exemplo da campanha de boas-vindas, né, de welcome do programa, onde a gente fala que bom que você chegou, explica um pouco como funciona o programa, quais são os benefícios do programa, de uma forma muito leve, muito didática. E aí, trazendo um outro exemplo, falando já de GPA, mas aí trazendo o exemplo aqui um pouco para a Wine. A Wine já trabalha com a PM Web há mais de 6 anos, e o foco deles é muito nos clientes na base de clube, né? São aqueles clientes que assinam o clube da Wine e que tem essa recorrência muito, muito ativa. Então, esse aqui é um exemplo que eu vou trazer para vocês, que é o do Pinhal da Torre. Foi um e-mail que a gente mandou, que foi para uma base ultra segmentada, uma base de 45 pessoas apenas, mas, claro, um vinho de quase R$600, onde a gente conseguiu atingir 62% de abertura, 35% de cliques e 20% de conversão. Não quer dizer que a conversão seja de apenas um produto. Normalmente, quando tem um vinho que a pessoa gosta, né, para essa base específica, que está num preço bom, quem gosta de vinho sabe que acaba comprando, né, em caixas. Então, imagina o que foi o ticket médio desse e-mail. Então, como é relevante, de fato, a gente conseguir colocar a informação na hora certa para o cliente certo, né, e através do canal certo. Um outro exemplo da Wine, que eu acho muito bacana de compartilhar com vocês, é o Select. A Wine criou esse programa Select. Hoje eles são 4 profissionais no Select que atendem somente os clientes VIPs da Wine. Eles, basicamente, conversam por WhatsApp, sugerindo quais são as melhores ofertas que têm a ver com aquele cliente. Então, por exemplo, o Guto, que é um dos sócios aqui da PM Web, ele criou, né, aí durante a quarentena, a Liga Canoense de Arremesso de Rolha. Então, ele e a esposa dele estavam fazendo essa brincadeira de jogar as rolhas, e ele comprou uma caixa de vinhos que era um vinho que era rolha de vidro. E o Luiz, que é o vendedor dele do Select, mandou: olha, Guto, cuidado, porque esse é rolha de vidro, então esse não pode jogar a rolha. Então, assim, tu conhecer o cliente a fundo, saber quais são os, né, o que o cliente gosta, o que o cliente faz na hora livre, isso facilita muito para criar um relacionamento one-to-one. Falando um pouco mais de Wine ainda,
Eu achei muito interessante trazer essa notícia para vocês. É notícia pública, né? O Wine está indo no caminho aí para o IPO. E a Wine tem hoje 78% da receita deles vinda de pedidos de clientes que são do Clube Wine, né? E 41% são pedidos clube e 36%, desculpa, são compras adicionais de sócios que fizeram no e-commerce. Então, olha o quão relevante é ter um cliente bem engajado. E aí aqui, várias estratégias usadas pela Wine, né? Isso aqui também, se vocês são clientes, vocês devem estar recebendo, mas a gente tem ali à esquerda o Wine Select, então a conversa aqui com o pessoal do Select. A gente tem aqui a visão do aplicativo, onde tem um gamification muito bacana. Então, tu vai até o nível ídolo, né? O nível ídolo, ele tem o Wine Select, ele ganha mais acúmulo, ele tem proteção de cashback, ele tem, né, o resgate mínimo menor. Depois tem aqui a questão do Member Get Member, que é muito legal também. Tem a questão aqui de SMS, por exemplo. Aqui é muito legal porque tem Loja Wine São Paulo, então eu sou de São Paulo, recebi Loja Wine São Paulo, falando a loja física que abriu. Eu tenho um cashback, eles me avisam quanto tenho de cashback para aproveitar a promoção que está acontecendo, mas usar também o meu cashback para que eu não perca. O push, o abandono de carrinho, o abandono de clube e assim por diante. Benefícios do Select. E aí, em resumo, tá, pessoal? Tentei ser super rápida, mas trazer algumas coisas bem legais dos nossos clientes de forma bem objetiva. CRM, a gente só cria e sustenta com cultura empresarial e de dados. Não existe CRM só online ou só offline. Existe CRM. O cliente ele tem que ser único e a visão da empresa sobre o cliente também. Todo cliente tem um ciclo de vida e a gente precisa construir esse ciclo de vida com os nossos clientes. Dados identificados a gente não compra, né? Ainda mais agora com a LGPD. A gente se conquista e organiza esses dados. E elevar o patamar do relacionamento do cliente é feito através de estratégias omnichannel. Em resumo, é isso, pessoal. Acho que fiquei aí no limite do meu tempo. Quem quiser bater mais um papo, conta com a gente. A PMO Web está à disposição para falar mais com vocês. Muito obrigada. Maravilha, Grazi. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Sempre bom saber como funcionam as coisas, né? Por trás. É bem bacana, muito legal. Tem a teoria, mas tem que mostrar na prática também, né? Exatamente. Obrigado, viu, Grazi? Obrigado, um abraço. Ótimo dia. Valeu.